próxima inequação que vamos resolver é uma inequação do tipo quociente, onde eu tenho uma função quadrática no numerador e outra função quadrática no denominador. Então, como já sabemos, vamos resolver independente, descobrir o sinal dessa, e aí a gente sabe dividir os sinais para descobrir quando é que é negativo ou também quando é zero. Tá? Então vamos chamar essa função de f e essa de g. Então vamos resolver. Primeiro eu vou focar na função f. Então a função f é uma função 2x2 mais x menos 1. Então, primeira informação, o a é 2, ou seja, o a é positivo, com cavidade é para cima. Segundo, o delta é, quem é o valor do delta aqui? B2 menos 4ac, o b é 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 1. E isso dá 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Eu tenho duas raízes. Então, nesse caso, como a gente já viu, com duas raízes, é assim. Então, ele é positivo, negativo, positivo. A gente só precisa saber quem são essas raízes. Para saber quem são essas raízes, nós usamos x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O x é menos b, o b é 1, então fica menos 1, mais ou menos 3, que é raiz de 9, sobre 2 vezes 2, que é 4. Então eu tenho duas raízes. A primeira é menos 1 mais 3 dá 2, dividido por 4, dá 1 meio. E a segunda raiz é menos 1 menos 3 menos 4, dividido por 4, menos 1. Então aqui é menos 1 e 1 meio. Então está aqui o estudo da primeira função. Agora vamos fazer o estudo da segunda função aqui. G é igual a 2x menos x2. Essa função, ela tem o a menos 1, que é menor do que zero. Então, de cara, eu já estou sabendo que essa tem concavidade para baixo. Agora, o discriminante da função é b2 menos 4ac, que é igual a o b é 2, então dá 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, mais o c é zero. Então, o delta é 4. Duas raízes também. Então, novamente, eu tenho um caso com duas raízes. Antes da primeira raiz, a função está abaixo do eixo, é negativa. Entre as duas raízes, ela está acima do eixo, positiva, e depois da raiz ela volta para baixo. Vamos descobrir que raízes são. Então, eu tenho x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b, eu já sei, é 2, então fica menos 2, mais ou menos raiz de 4, mais ou menos 2, sobre 2 vezes a, menos 2. Então, as duas raízes são x1 igual a menos 2 mais 2 dá 0, sobre 2, menos 2 dá 0. E a segunda raiz é menos 2, menos 4, dividido por menos 2, dá 2. Então, aqui é 0 e aqui é 2. Tá? Mas, aqui temos um novo ingrediente. A gente tem que prestar atenção que essa função é denominador. A de cima eu não tenho nenhuma restrição, mas a de baixo eu tenho uma restrição, ela não pode ser 0. Então, se essa função não pode ser 0, as raízes não podem participar do domínio dessa função. Então, nós temos que
colocar essa observação. Como G é denominador, G tem que ser diferente de zero. Ok? Ou seja, daqui eu já sei que no final eu vou ter que excluir x, ele não pode ser 0 e x também não pode ser 2. Então essa informação agora a gente vai usar para finalizar analisando o sinal. Então vamos primeiro escrever aqui uma reta simbolizando o domínio do f, uma reta simbolizando o domínio do y e uma reta simbolizando... Aliás, desculpe, o domínio não é de x, o domínio é da função f e da função g. E agora, um domínio da função f sobre g. Tá? Então, os pontos que nós vamos prestar atenção é o ponto 0, 2, menos 1 e 1 meio. Então, menos 1, menos 1, menos 1. Tá bem? Menos 1, menos 1 e menos 1. O outro depois é 0, 0, 0, 0, depois 1 meio, depois 2, depois 1 meio, depois 2, depois 1 meio, depois 2. Então vamos começar. Primeiro olhamos para a função f e antes de menos 1 é positivo. Então eu vou colocar aqui antes de menos 1 essa função é positiva. Entre menos 1 e 1 meio ela é negativa. Daqui para aqui ela é negativa. E depois de 1 meio, para valores maiores de x maiores que 1 meio, ela é positiva. Essa daqui, antes de 0, é negativa. Eu olho para o 0 e antes do 0, ela é negativa. Entre o 0 e o 2, daqui para aqui, ela é positiva. E depois do 2, ela é negativa. Agora, vamos dividir. Se eu tenho um número positivo dividido pelo número negativo, a função f dividido por g, nesse caso, é positivo? Não, não é positivo. É negativo. Negativo dividido por negativo, positivo. Negativo dividido por positivo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Então, agora eu sei onde é que a função tem sinais. Positivo e negativo. Então, o que é que a inequação me pede? Me diga os valores de x do domínio dessa função, que os valores são negativos, menores que 0 ou igual a 0. Então, igual a 0 quando o numerador for 0 no ponto menos 1 e no ponto 1 meio. Então, esse ponto aqui eu considero porque a função é 0. Esse 0 e 2, lembra? Não. Ele não faz parte do domínio da função. E agora eu junto com os valores negativos. Aqui, valores negativos e valores negativos. Então, são 3 intervalos. Então, o que é que nós vamos fazer? Escrever a solução. Então, a solução da minha equação é todo x pertencente aos reais está o quê? Primeiro, x pode ser menor, igual a menos 1, ou o x pode estar aqui, ó, nesse intervalo, maior do que 0 e menor igual a 1 meio, ou, finalmente, o x pode estar nesse intervalo aqui, sendo maior do que 2. Então, esta é a solução daquela inequação, porque aquela inequação me pergunta onde é que o sinal pode ser 0 ou negativo. E eu selecionei de todos os sinais a região de acordo com aquela inequação. Então, para esse intervalo, para essa solução, eu tenho x menor ou igual a 0.